Glórias a Deus pela sua preciosa vida em mais uma oração da noite. Estamos aqui na oração da noite de hoje, na nossa rotina espiritual. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Como vencer o pecado. Meu Deus do céu, aleluia. Vai ser forte o que Deus quer falar contigo. Fica até o final, porque no final eu gostaria de orar por você. Orar com você. Eu quero ministrar o favor de Deus, a proteção divina e a bênção do Senhor sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Como vencer o pecado? Essa é a pergunta do século. É a pergunta que não quer calar. É a pergunta que todo mundo se faz. Como ter esse domínio próprio? Como não cair em tentação? Como não errar, como não falhar, como não pecar, como não desagradar ao Senhor pecando ou tendo uma vida de pecado. Porque o problema não é pecar. Sim, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da graça, da glória de Deus. Mas pelo sangue de Jesus, você pode se arrepender e se consertar e Deus vai te perdoar, Deus tem perdão para você. Porque pecar é errar o alvo, é transgredir contra as normas estabelecidas por Deus. Porque o problema não é o pecado, o problema sim é uma vida de pecado, uma vida de transgressão, uma vida de falha, uma vida de erro. Porque tem gente que é assim, tem gente que peca, erra, mas ela diz em seu coração e às vezes até pronuncia: pequei, fiz, mas não me arrependo do que fiz. Você conhece alguém assim? Porque esse é o maior erro do homem, é pecar e não se arrepender. Eu não estou falando de remorso, eu estou falando de arrependimento sincero diante de Deus, meu Deus do céu. Porque quando de fato você se arrepende, você não volta atrás, você não volta àquelas práticas erradas. Você sabe que aquilo é errado. Então, praticamente, quando você tem o Espírito Santo, quando você tem Deus, quando você entregou a sua vida a Deus, você começa a sentir nojo. É isso mesmo. Você sente nojo daquele pecado. Aquilo te incomoda. Só de ouvir falar, só em você visualizar, aquilo te incomoda, porque você não tem mais a mesma natureza carnal e mundana. Você é de Deus, você é da fé, você é do Espírito. O Espírito Santo de Deus está dentro da tua vida e é isso que faz a diferença. Tem coisas que às vezes eu ouço de longe, às vezes uma programação você está mudando, quando para em alguma, aquilo já te incomoda, porque tem coisa que entristece o Espírito Santo. E como Deus, a natureza divina, está dentro de ti, você sente que aquilo está incomodando o Espírito Santo. Então você não precisa de manipulação barata, você não precisa de usos e costumes, e nem muito menos alguém impor uma religiosidade ou aquilo que você deve fazer. Quando você tem o Espírito Santo, ele te sinaliza, ele te mostra. Quando você é conhecedor da palavra de Deus, Deus começa a te revelar e a te mostrar o que é pecado e o que não é, o que é de Deus e o que não é. E aí você tem a escolha de fazer aquilo que agrada a Deus ou não. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. E eu tenho uma palavra tremenda para o teu coração. Está lá em Tiago 4, versículo 7. Ouça isso com bastante atenção. Então, pastor, o Senhor falou sobre pecado, enfim, como vencer esse gigante. Como vencer esse mal que é o pecado? Tiago 4, 7. Talvez seja a maior receita do bolo. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus para você vencer o pecado. Aleluia! Portanto, sujeitai-vos ou submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês, ou fugirá de vós. Vou repetir: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele
fugirá de vós, fugirá de vocês. Meu Deus, eu sinto Deus aqui nessa palavra, é muito forte. Agora, entenda a interpretação dessa palavra. Não é simplesmente resistir por resistir, porque tem gente que pensa assim, pronto, eu vou resistir, eu não vou fazer, eu vou abrir mão, eu vou até o fim, mas às vezes não consegue, às vezes não tem força, às vezes não tem esse revestimento espiritual para você enfrentar esse gigante que é o pecado. Às vezes a tentação é maior do que você. Por isso que tem gente que não consegue abandonar, não consegue largar o pecado com facilidade. É porque pega uma parte do texto e isso se torna um pretexto, talvez até para uma heresia, porque tem muita gente que prega só resistir, é só se afastar, e a Bíblia não está dizendo isso, isso é muito forte. O que o texto está declarando é: sujeitai-vos, pois, a Deus, submetam-se a Deus, e aí sim resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Meu Deus, porque não adianta você tentar lutar com o diabo com a sua própria força, lutar contra o pecado com a força do seu braço, não vai funcionar. As lutas, os problemas, os desafios, às vezes parecem ser ou se tornam maiores do que a sua capacidade física, emocional. Está entendendo? Agora, quando você se submete a Deus, quando você se sujeita a Deus, quando você entrega a sua vida para Deus, aí sim, meu caro, minha irmã, meu irmão, você pode resistir. Está entendendo? Agora tem os dois lados da moeda, tem uma balança. Não adianta você resistir por resistir sem se sujeitar a Deus, e não adianta você se sujeitar a Deus e também não resistir. Está entendendo esse mistério? Pega essa revelação. Então, se você se sujeita a Deus, você é temente a Deus, você tem que resistir, você tem que se afastar. E a palavra do Senhor nos orienta: foge da aparência do mal. Meu Deus, eu já estou todo arrepiado aqui nesse lugar. Eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar, na presença do Espírito Santo, porque Deus está falando com muita gente. Essa palavra é profética para o teu coração, porque Deus quer que você vença o pecado, vença o inimigo, dê a volta por cima e seja uma mulher virtuosa, um varão valoroso do Senhor, um homem, uma mulher de Deus abençoados aqui nessa terra. Está entendendo? Se sujeite a Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá de vós. E a gente tem alguns exemplos à luz da Bíblia Sagrada. Tem muita gente que pergunta como José venceu, como José não caiu em tentação com a mulher de Potifar. Porque me diga aí, olha junto comigo, presta muita atenção. O camarada foi injustiçado, vendido pelos seus próprios irmãos. Há anos ele está como escravo, ele era homem, não tinha namorada, não tinha mulher, jovem. Na juventude, na flor da juventude, e você acha que a mulher de um superintendente, de um camarada poderoso do Egito era feia? Era qualquer burucutu? Não era. Devia ser uma mulher bela, linda, perfumada. Tá entendendo? A mulher de Potifar, e a mulher tá ali tentando o cara. Vem, fica aqui, deita aqui. Sabe qual foi a atitude de José? A Bíblia nos revela que José deu linha na pipa, fugiu, saiu da presença dela, e ela agarrou as vestes dele e depois acusou ele injustamente, mas ele fugiu. Isso é bíblico. Foge da aparência do mal. Talvez um dos maiores segredos espirituais para José não cair em tentação, em primeiro lugar, ele era temente a Deus. Ele se sujeitava a Deus. Ele disse: quem sou eu para pecar contra o meu Senhor, para pecar contra o meu Deus? Ele era sujeito a Deus e resistiu o inimigo. Aleluia! Não abriu mão do pacto, da aliança que ele tinha com Deus, porque ele sabia que Deus tudo vê. Aleluia! Ainda que eles viessem estar sozinhos ali naquela casa, ele sabia que Deus estava ali na pessoa do Espírito Santo e estava sondando todas as coisas. Meu Deus do céu! Veja que
Com Davi já foi diferente. Entenda que Davi era um homem sujeito a Deus, mas não resistiu. Ele ficou cobiçando Batseba e ela talvez até seduzindo ele. Enfim, em primeiro lugar, ele deveria estar na guerra, na batalha, não deveria estar em casa. Estava na hora errada, no lugar errado, mas a atitude dele como rei, como homem de Deus, como homem sujeito à palavra de Deus, à presença do Senhor, era para ele sair daquele lugar. Tá entendendo? Mas ele ficou admirando, ele ficou olhando, pronto. O laço foi armado, a armadilha do inimigo foi plantada e isso trouxe destruição para sua casa. Meu Deus do céu, sabe? Davi sofreu durante anos problemas seríssimos na sua casa por conta de uma tentação. Vigia, o inimigo ele não dorme. A Bíblia diz que ele nos tenta segundo as nossas próprias paixões, segundo as nossas próprias concupiscências. Sabe, ele não erra o alvo. Ele não é burro, como dizem, chifrudo, com tridente na mão, com uma cauda. A Bíblia diz, não ignorei os seus ardis, as suas artimanhas, a sua sagacidade. Ele é sagaz, ele te conhece, ele vai te tentar na tua fraqueza, no seu ponto fraco, aonde você vacila, aonde você é tendencioso a cair. Então fica firme, se sujeita a Deus e resista. Vá até o fim. Sabe, tá com vontade de falar uma mentira? Resista. Tá com vontade de pecar? Cai fora, sai daquele lugar, daquela situação. Tá com um pensamento ruim? Estão te seduzindo para trair ou para fazer alguma coisa errada? Ei, sai, se afaste. Sabe, ele vai continuar insistindo, mas quando o inimigo, quando o seu adversário entende que ele não pode nessa forma, que ele não pode desse jeito, ele pode até mudar a estratégia, mas ele não vai ficar insistindo no mesmo erro. Já viu aquela pessoa que fala, vamos ali fazer um negócio comigo? Aí você diz, não. Vamos ali fazer, rapaz, vamos ali, minha irmã. Não, cai fora. Sabe, ela fica incomodada e talvez você seja até uma ameaça nesse quesito. E ela não vai te importunar mais, porque viu a luz, viu a diferença em você, viu que você é uma pessoa séria. E quando você está ligadinha com Deus, ligado com Deus, quando você é uma pessoa plena, cheia do Espírito Santo, tem gente que às vezes não fala nem palavrão na tua frente, por respeito, temor ao Senhor. As pessoas estão ali, fofocando, falando mal, falando palavrão, um linguajar baixo. Quando você chega, muda a conversa. Quando você chega, mudam até a música que estava tocando no ambiente, porque a glória de Deus chegou contigo. Sabe que você é diferente, sabe que você é sal e luz, sabe que você é uma pessoa de Deus. Esse é o desafio do Senhor para a tua vida nessa oração da noite. Se sujeite a Ele, porque Ele quer mudar a tua vida, Ele quer reescrever a tua história. Você vai ser uma pessoa diferente aqui nessa terra, abençoada, abençoado. Aonde você chegar, o próprio Deus chegará contigo e ali a treva vai embora, porque a luz chegou. Aleluia! Meu Deus, é muito profundo isso. Resista, pegue firme, não ceda, não retroceda, não volte ao velho homem, à velha natureza, fica firme no Senhor constante. Mas para que você tenha essa força, se entregue totalmente a Deus, se entregue totalmente a Deus, porque o maior erro, o maior vacilo, presta muita atenção, olha para cá porque Deus está falando. O maior vacilo de muita gente é pensar, eu sirvo a Deus, eu oro, eu adoro, eu oferto, eu faço isso, eu faço aquilo. Deixa eu te dizer uma verdade, isso é uma verdade plena. Presta muito atenção para não interpretar essa palavra de forma errada, beleza? Deus não está à procura de adoração. Meu Deus do céu! Deus não está à procura de adoração. Sabe por quê? Eu sinto Deus, eu fico até emocionado aqui nesse lugar. Porque no céu existe uma adoração plena, majestosa, gloriosa. Todos os dias os anjos, querubins, serafins estão cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos de Israel. Santo, Santo, Santo é o Senhor.
e eles fazem isso infinitamente melhor do que eu e você. Deus não está à procura de adoração. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus está procurando você. Deus quer te encontrar, um verdadeiro adorador. Deus não quer o teu coração, Deus quer a tua vida por completa nele, no Senhor. Meu Deus do céu, está escrito: o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Meu Pai eterno. É por isso que o Senhor usou o profeta Samuel para declarar: é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não está interessado em sacrifício. Deus está interessado em uma vida de fidelidade, de comunhão, de compromisso, de santidade, de adoração, uma vida em Deus. Se sujeite ao Senhor, resista ao inimigo e a sua vida será uma vida plena, abençoada, farta, cheia do Espírito Santo, vivificada, vitoriosa. Se prepara para o agir de Deus na tua vida. Eu estou sendo profeta de Deus nessa noite. Vai recebendo, porque é muito forte. Deixa eu orar por você, para dar legalidade a essa palavra. Já escreva aí, escreva essa frase se possível for: eu vou me sujeitar ao Senhor. Eu vou me sujeitar ao Senhor. E se der, você dá um enter, na outra linha você coloca: e vou resistir ao inimigo. E vou resistir ao inimigo. Meu Deus do céu. Já deixou o seu like? Já deu a sua curtida? Se não é inscrito no canal, tem um botãozinho vermelhinho aí embaixo. Você vai clicar nele, vai aparecer um sininho do lado. Você clica em todas. Fica debaixo dessa bênção. Faça o seu pedido de oração lá nos comentários. Compartilhe esse vídeo, essa mensagem, essa oração para todos os seus contatos, em todas as suas redes sociais. Deixa eu te abençoar. Toma posse dessa mensagem, dessa palavra, em nome de Jesus. Ore comigo, Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero abençoar a noite, o dia de todos, Senhor. Fortalece o teu povo, fortalece o entendimento à luz da tua palavra revelada, declarada, ministrada nessa palavra. No nome de Jesus, Senhor, dê força, capacidade, unção, revestimento espiritual. Eu declaro cobertura espiritual agora no nome de Jesus, Senhor. Guarda essa casa, guarda essa família, em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eles venham se sujeitar a Ti, totalmente, plenamente, entregando a sua vida, o seu coração, a sua alma em teus braços de amor e experimentando e vivendo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Dê força para resistirem o pecado, resistirem o inimigo e terem vitória, honra e cumprimento das promessas do Senhor por onde forem e passarem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro a bênção de Deus, a proteção do Senhor, a força, o revestimento espiritual. Vai nessa tua fé, você vai vencer. Se sujeite a Deus e resista ao inimigo, e assim você vai vencer o pecado, vai vencer o mal e vai ser um campeão e uma campeã, em nome de Jesus. Graça e paz.